Primeiramente, eu agradeço muito a Deus, a Casa de Maria, que sempre nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui realizando esse trabalho de estudo, porque eu vejo como um trabalho de estudo, e a gente acaba que, ao preparar o material para trazer para vocês, a gente acaba estudando mais ainda, né? Porque quanto mais a gente estuda, mostra aí as nossas necessidades. Então, para mim, foi uma chuva de bênção poder realmente trazer esse conteúdo para vocês, embora a gente saiba que a Semana da Páscoa, né, já passou, mas para falar de Jesus, para falar do nosso Divino Mestre Jesus, não tem data. A gente pode estar falando dele o tempo todo, né? Toda hora, cada minuto, a cada segundo, falar do nosso Divino Mestre Jesus é sempre um prazer, uma alegria, uma bênção para nossas vidas. Então, hoje a gente, com certeza, nós vamos estar aqui juntos, todos nós, refletindo sobre algumas passagens importantes do nosso Mestre Jesus, nas suas últimas, né, nos seus últimos dias, no plano físico aqui na Terra, né, durante a crucificação, pós a crucificação, mas o antes, um pouquinho antes ainda, a gente trouxe assim algumas reflexões importantes de ensinamentos maravilhosos que o nosso mestre deixou para todos nós, para a gente pensar, para a gente refletir. E assim, gente, vocês me perdoem, mas a minha voz está um pouco, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a minha voz está meio rouca, sabe? Não está dando para perceber, não, está bem. Mas eu senti que a minha voz hoje estava um pouco rouca, porque ao realizar esse estudo, eu fui fazendo, né, colhendo o material. Gente, por 2 vezes eu me emocionei ao realizar o estudo, ao analisar o estudo, porque a mensagem do nosso Mestre Jesus mexe com a gente, não é verdade? Então, vou trazer aqui para vocês algumas coisas importantes sobre, para a gente recordar, para a gente lembrar que é sempre muito importante. Ah, gente, dá licença. Essas florzinhas lindas vão ficar perto da sol, tá? Deixa essas coisas lindas aqui. Eu amo. Obrigada. Vitória, obrigada por essa bênção. Gente, o que eu queria trazer para vocês? A Santa Ceia, né? Esse momento que a Páscoa realmente é uma das celebrações mais importantes do cristianismo, porque ele vem relatar sobre a ressurreição do nosso Divino Mestre Jesus. Esse é o ponto principal da Páscoa, né? Que vem representar, né, o que é a Páscoa, o renascimento, né, a ressurreição. E aí, mas eu queria trazer esse momento importante de alguns momentos, né, horas antes do nosso mestre ser capturado, horas antes, ele teve esse momento com os seus discípulos. A gente sempre vê, né, quadros lindos, bem pintados por artistas grandiosos do nosso Mestre Jesus em torno da mesa com seus 12 discípulos, partindo do pão, não é verdade? Que é uma coisa muito linda de se ver, porque a gente, quando vê isso, Jesus ali reunido em torno daquela mesa com os seus discípulos, o que nos remete? Família. Concordam? Nos remete à família, à importância dessa família. Né? Então, Jesus tinha ali, naquele momento ali, os 12 discípulos como algo representativo de família em torno de uma mesa. Mas interessante, por que eu trago essa imagem do Cristo partindo o pão? E principalmente, para a gente observar bem o detalhe, ele está partindo o pão com o quê, gente? Com as próprias mãos. Ele parte o pão com as próprias mãos e vai dando um pedaço para um pedaço para outro, pedaço para outro. E vocês sabem o que significa isso? Jesus repartindo o pão com a própria mão. Sabe o que significa isso? Intimidade. Intimidade, confiança. Eu celebro a tua vida. Eu estou celebrando a tua vida. O que ele reparte o pão com a mão, ele mostra e revela essa intimidade. Porque esse momento do nosso Mestre Jesus me fez lembrar uma pessoa que chegou perto, que comentou, né, sobre a família dele,
que a mãe dele adora, né? Senta com aquela multidão de filhos, que acho que ela tinha uns 6, 7 filhos ali, todos em torno da mesa. E o que ela costumava fazer, que era assim, um hábito muito corriqueiro, era uma coisa assim, quase que muito espontâneo, muito natural, né, de uma intimidade. O que ela fazia? Ela está ali conversando com os filhos, almoçando, todos fazendo a sua refeição, ela está cortando o bife dela aqui, daqui a pouco ela pega um pedaço daquele bife com a mão e coloca no prato de um deles. Olha só isso. Porque ela achou que aquele pedaço de carne cairia bem para aquele filho. E aí ela corta outro pedaço, dá para o outro, dá para o outro, dá para o outro. E ela faz isso. Revela o quê? Ela não está preocupada, né? Se vai infectar, se vai estar contaminando alguma coisa. Não, é o carinho, né? É o gesto de carinho, de estar ali colocando aquele pedaço, não é pedaço de carne com um garfinho, não, vai na mão mesmo, entendeu? Essa intimidade, esse carinho, né? Esse gesto de simplicidade, um gesto simples, mas um gesto extremamente carinhoso e de extrema confiança. Então, Jesus, ao partir o pão com a mão, ele revela isso também, essa maternidade, essa intimidade, celebrando com eles, né, a vida. Então, Jesus não está ali porque para ele era irrelevante essa questão, né, das formalidades, se põe o guardanapo assim ou assado, se é o talher é isso, se é o talher é aquilo. Jesus não estava preocupado com isso, estava? Não. Ele estava preocupado com o que os fariseus falavam, né, que tinham que lavar as mãos, porque ele foi questionado isso. Por que os seus seguidores, os seus discípulos, não lavam a mão antes das refeições? Aí Jesus fala, não é o que entra, mas é o que sai da boca que macula o homem. Então, Jesus, não é que a gente não tenha que fazer nossas higienes, claro que a gente tem que fazer, mas ele aproveita sempre a lição para nos trazer algo importante, uma reflexão importante do que é realmente básico e necessário para a nossa vida espiritual, como ser espiritual, imortal que nós somos. Porque às vezes a gente fica tão apegado à etiqueta, à leis humanas, dando tanta importância, porque para ele era isso, eles estavam dando mais importância ao que os homens estavam ali ditando e determinando, e tinha que lavar as mãos, porque isso era o quê? Do homem, não era de Deus, né? Do que, às vezes, com as suas próprias condutas, diante do que pensa, do julgamento, né? Do amor ao próximo, não estavam preocupados com o quê? Não vamos lavar as mãos antes da refeição? Trabalho aos sábados? Né? Então, são essas questões. Então, Jesus não estava preocupado com essas. Para ele é irrelevante, né? Isso aí é só preocupação realmente de classe, né? De classe social em elevação, mas Jesus não estava preocupado. E é outra coisa importante que nesse momento em que se parte o pão com a mão, mostra também um outro ponto fundamental. Sabe o quê? Acolhimento. Não é um acolhimento? É um acolhimento. Como a gente se sente bem, porque você está recebendo alguém, quando você recebe alguém em sua casa, que você convida a pessoa a sentar à sua mesa, você procura fazer o quê? Com que a pessoa se sinta o quê? Acolhida. Que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se sinta confortável em sua casa, se sinta feliz, se sinta, né, ali na sua casa junto de você, à mesa. Então, é isso, é o acolhimento, é você recepcionar bem, receber bem a pessoa, com carinho, com carisma, sem muito, né? Uma vez eu e meu irmão, olha só, eu tinha 18 anos na época, gente, 18 anos. Eu passei por uma situação difícil, diante de uma situação como essa. Meu irmão foi para o Espírito Santo, ficamos hospedados na casa de amigos dele, de gente da alta sociedade. E ficamos hospedados lá na casa desse pessoal. Aí chegou a hora da refeição do almoço, presta bem atenção, uma mesa muito bem posta, copos que tinha para lá e vender, talheres, que eu não sabia nem para que servia tantos talheres, e estava lá aquela mesa posta enorme lá. Aí eu pensei assim, bom, eu estou aqui, né?
para não fazer vergonha, eu vou esperar alguém se servir e, naturalmente, eu vou copiar o que essa pessoa vai fazer. O que essa pessoa fizer, eu imito. Ninguém faz isso, né, gente? Ninguém faz isso, né? Imagina, a gente vai ficar esperando que alguém tome a iniciativa para você copiar. Ali, aquele silêncio. Ninguém se mexia. Ninguém se movia. Eu falei assim, meu irmão, vai mexer em nada? E o meu irmão parado também com um poste. E eu ali. Sabe por quê, gente? Eu tinha que me servir primeiro, para eles começarem. Porque eu era feminina. As honras eram, né, cedidas a mim, que era uma convidada do sexo feminino. Então, a primeira a ter que se servir era eu. Eu entendi isso. Eles não precisaram falar. Eu interpretei isso. Aí eu falei assim, misericórdia. Eu falei assim, se eu não pegar nada aqui, ninguém vai comer. Ninguém vai comer. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou ali, peguei um negócio lá, botei. Gente, foi eu pegar e botar no prato, todo mundo começou. Então é isso, sabe? Então, quando você vai numa casa de umas pessoas mais humildes, mais simples, você não se sente mais à vontade? Você senta à mesa com a pessoa está ali conversando, não está nem ligando para etiquetas, não é, gente? Então era isso. Jesus não estava preocupado com essas questões humanas, terrenas, né? O importante para ele era essa intimidade de partir o pão com a mão, né? De estar dividindo ali como uma mãe, como um pai, dividindo aquele pão, trazendo essa intimidade, essa confiança. E o que a gente interpreta? Qual a lição que nós podemos tirar desse momento do nosso Mestre Jesus na Santa Ceia? União, comunhão, né? Essa união, essa comunhão com Jesus, com o nosso divino Mestre Jesus sentado à mesa, distribuindo ali a refeição. Então, essa importância dessa união, dessa comunhão com Cristo, com Deus. E para a gente ter essa comunhão com o nosso divino Mestre Jesus, com Deus, nós precisamos ter essa comunhão com quem? Com o nosso próximo, comunhão com a nossa vida, com você mesmo, comunhão com a natureza, com tudo que te cerca, porque ninguém consegue ter comunhão com Deus, com Jesus, se não tiver consigo mesmo, se não tiver comunhão com seu próximo, com a natureza, com a vida, de respeito às coisas vivas que nos cercam, com respeito às coisas até inerte, que é da criação divina. Porque não se precisa se preocupar em ter respeito somente por aquilo que se mexe, que se move, que tem sentimento, mas se ter respeito em toda a criação divina, seja do mineral, vegetal, tudo deve ser respeitado. Nós temos que ter aquilo ali, a comunhão. Olha um ensinamento para uma criança que ela tirou a pedra, né, da estrada, e lá estava a marca da pedra no solo. Alguém disse para ela, sabe o que é aquilo ali? Não, a moradia da pedra. A marca que ficou ali no solo era a moradia da pedra, mostrando o sentido das coisas, né? Então, essa é uma das lições importantes do nosso Mestre Jesus, nessa questão de nós sermos unidos, de nós sermos fraternos, de nós vivermos em comunhão um com os outros. Pelo menos a gente está trabalhando, nos esforçando para isso, tá? E aí, logo em seguida, depois disso aqui, né, da distribuição do pão, olha o que o nosso mestre faz, que lição maravilhosa ele nos traz. Não, aqui ainda é ele, né? Olha lá, em busca do... Aí tem aquela canção de Roberto Carlos, né, gente? Em busca do mesmo bem, nessa direção, caminhando vem, em meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Falando dessa comunhão, né? Aquela música de Roberto Carlos, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí tem um refrão da canção que ele revela isso aí, né?
dessa comunhão aí, de todos caminhando juntos na mesma direção e aumentando sempre essa procissão, porque tem que engrossar mesmo essa fileira de servidores do Cristo, para que todos juntos cantem numa mesma voz essa oração. É lindo, né? Então, seguindo agora a próxima. Essa, né, gente? Olha que lição abençoada, maravilhosa do nosso Mestre Jesus. Revelando aí caridade e humildade, serviço. Essa é outra lição. Servir. Ele está ali servindo. Ele está servindo, lavando os pés dos discípulos e, ao mesmo tempo, exercendo a humildade. Cristo, governador do planeta Terra, Espírito crístico, o Espírito mais perfeito que já habitou a Terra, lavando os pés dos discípulos. Jesus escreveu, Jesus precisou escrever em pergaminhos. Teve grandes homens, grandiosos, que têm o seu reconhecimento, que escreveram em pergaminho, em pedra. Mas Jesus escreveu alguma coisa? Não. Onde está a escrita dele? No exemplo, nas ações, nas próprias atitudes dele. O maior legado que o nosso Mestre Jesus nos deixou foi o seu próprio exemplo. As suas lições. Ele não deixou nada escrito, nada. Então ele nos deixou aí o exemplo do servir e com humildade, lavando os pés dos discípulos. Não teve uma hora que um deles falou assim, não, senhor, o senhor vai lavar. Vou lavar seus pés. Era preciso que ele desse o testemunho, que ele desse o exemplo, né? Aí o Jesus vai, depois de lavar os pés dos discípulos, antes disso, Jesus tem um encontro maravilhoso, e eu não poderia deixar de trazer esse encontro com esse personagem que é fundamental dentro do Evangelho. Todos sabem quem é, né? João Batista. Um profeta que foi escolhido para divulgar a chegada do Messias. E ele era primo de Jesus. Primo de Jesus. Só porque a Maria, a mãe de Jesus, era parente da mãe de João Batista. Só que João Batista, a gente entende que ele nasceu bem na frente de Jesus, alguns anos na frente do Mestre Jesus, porque quando o Mestre nasceu, João Batista já estava divulgando, peregrinando por toda a redondeza, divulgando a chegada do Messias, porque ele era tido com respeito, todos os respeitavam, porque ele era um profeta e todos os respeitavam. Então ele começou a divulgar a chegada desse Messias e preparando o caminho para o nosso divino Mestre Jesus. Só que Jesus e João Batista nunca tinham se encontrado. Por quê? Porque João Batista estava o quê? Peregrinando, cumprindo a missão dele na divulgação da chegada do Messias. E Jesus estava ainda iniciando os seus passos, suas caminhadas. Quando chega a hora, então, do encontro dos dois, os dois se encontravam. Eu acredito que havia um encontro, sim, fora do corpo físico, que dois espíritos afins. Porque João Batista também não era um espírito qualquer, não era um espírito de baixo, não, era um espírito já muito elevado também. Tá? E eu acredito muito, eu suponho, não sei vocês, se eu estiver errado, vocês me perdoem, que eles tinham um encontro em desdobramento no plano espiritual, tá? Confabulando as coisas que iam acontecer, o que tinha que ser realizado. Mas o encontro físico deles se deu nesse momento, ali, quando João Batista estava jogando a água na cabeça das pessoas, como um batismo na aceitação do Messias, da chegada desse Messias, na aceitação do amor, né, do cumprimento do amor. E aí, nesse momento, quem se aproxima? Jesus. Jesus começa a caminhar em direção a João Batista dentro do Rio Jordão. João Batista logo sente a presença iluminada
do nosso Mestre Jesus. Ele sente a presença, ele sente uma energia chegando, uma mediunidade impressionante. Ele sente e percebe a chegada de uma força espiritual, de um sol chegando, de uma força espiritual chegando. E quando ele levanta a cabeça, então, e visualiza o nosso Mestre Jesus, Jesus chega, se aproxima dele e pede que ele o batize. E ele fala o quê? Não sou digno de desatar as vossas sandálias. Porque João Batista sabia perfeitamente de quem se tratava ali. Talvez ele soubesse muito mais do que os próprios discípulos, em que Jesus lavou os pés. João Batista sabia perfeitamente quem era aquele homem que estava ali, quem era Jesus, quem era. Tanto é que ele dizia ser o Cordeiro de Deus. Tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Vem dali, João Batista. Né? E aí, João identifica imediatamente Jesus, percebendo isso. E aí, Jesus então volta para o João Batista e fala: cumpra o que está determinado por Deus, cumpra a sua missão. E aí, João Batista joga água na cabeça do nosso Mestre Jesus e é a pomba que surge voando. Então, a gente traz essa imagem também de João Batista, mostrando ali, né, a humildade do nosso mestre, a fidelidade dele no cumprimento da sua missão, da sua tarefa, lavando os pés do discípulo. Então a gente vê o serviço, vê a importância da humildade, do trabalho. Então a gente já viu 3 lições aí fundamentais para a nossa vida: união, comunhão, fraternidade, né? O serviço, a caridade, o trabalho e a humildade. Porque às vezes, gente, quando a gente fala, né, de servir, essa palavra servir, muitas das vezes cai em desuso. Muitas pessoas interpretam como algo humilhante. Você se servir é algo humilhante, caindo em desuso. Mas, no entanto, o sentido dessa palavra servir é caridade pura. E sem caridade não há salvação. A importância de nós servirmos, como diz Francisco de Assis, né? Servir muito mais do que ser servido, né? E seguindo essa lição, a prisão do Cristo. Esse momento, eu não quis nem trazer, né, gente? Então, vamos trazer uma imagem bonita do nosso mestre, né? Não precisamos trazer a imagem do nosso mestre Jesus sendo capturado, amarrado, né? Vamos trazer uma imagem bonita do nosso mestre Jesus. Quase que uma meditação, né, Fred? Fazendo ali, né? E aí a gente vê esse momento do Cristo, como que a gente tem ainda para caminhar, para aprender com o nosso Mestre Jesus. Porque nesse momento da prisão do Mestre Jesus, em que um dos discípulos ainda, num ato de violência, corta uma das orelhas do soldado e Jesus vai ali e faz o primeiro transplante do mundo, mostrando que não à violência, não ao revide, né? A mansuetude diante dos extremos é difícil, mas como ele foi manso, sendo capturado, sendo injuriado, sendo condenado, sendo que ele não tinha culpa, um ser perfeito, né? Mas foi preso. Foi preso. E ele não se lamentou em momento nenhum. Em nenhum momento Jesus abre a boca para se queixar de nada. De nada. Não é verdade? Foi esbofeteado, os discípulos deram debandada, foi negado 3 vezes, teve a traição, né? Os soldados o agrediam, debochavam, e em nenhum momento o nosso Mestre Jesus abriu a boca para se queixar, para reclamar, para dizer: oh meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Ô Senhor, por que eu estou merecendo isso? Por que eu estou merecendo? Eu merecia passar por isso? Jesus nunca falou isso.
fiel a Deus, confiança plena, confiança absurda em Deus nosso Pai. Então, em nenhum momento ele se queixa, em momento nenhum ele reclama. E a gente reclama muito. A gente se queixa de tudo? Se queixa de tudo. A gente já levanta reclamando, se queixando. Jesus não tinha uma pedra para repousar a vossa cabeça e a gente, às vezes, tem travesseiros fofinhos para pôr a nossa cabeça e a gente não agradece. A gente só reclama, só lamenta. Ai, que a vida tá ruim, tá tudo aumentando, o preço disso, o preço daquilo, as coisas estão caras, a gente só vive reclamando, se queixando, lamentando. E quanto mais se reclama, quanto mais se lamenta, quanto mais se fala, quanto mais pontuação naquilo que está ruim, pior vai ficando. Sabiam disso? Porque existe uma coisa chamada lei de atração. Lindo, né? Lei de atração. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu lamento que a coisa está ruim, que a minha vida está ruim, que eu não arrumo emprego, pior vai ficando. Então, muda o foco. A gente tem que aprender isso. Mudar o foco, né? Olhar para aquilo que está dando certo. Para de olhar para o que está dando errado e passa a olhar para o que está dando certo. Simples assim. Aí a gente começa a vibrar por aquilo que está dando certo, por aquilo que é bom, por aquilo que está pelo belo, pelo bonito. Agradece pelaquela flor que você está vendo, por essa flor linda, criação divina. Vamos agradecer. Agradece pelas coisas belas da vida, pelas coisas boas da vida, de um corpo perfeito, saudável. Agradece. Vamos parar de queixas, de lamentações, porque não foi esse o exemplo que o nosso Mestre Jesus nos deu, principalmente nos momentos difíceis da vida dele. E aí do perdão, né, gente? Uma das virtudes talvez mais difíceis de se praticar, o perdão. Mas como o nosso Mestre Jesus foi solícito conosco, foi solícito, naquele momento ali da crucificação. Eu não gosto de botar o Jesus na cruz, não sei se vocês repararam, mas eu não gosto. Eu gosto de ver Jesus fora da cruz. Mas eu sei que é importante, que foi importante esse momento da crucificação do nosso Mestre Jesus. Mas eu vou, como eu gosto de focar no positivo, no fora da cruz, né? Do nosso Mestre Jesus fora da cruz. Então, o que o nosso Mestre Jesus nos traz nesse momento da crucificação? Porque ele vê a todos nós como seres ainda não maus, mas ignorantes, que estamos ainda no processo de caminhada, que estamos ainda no processo de evolução. Então, essa compreensão visual, essa compreensão psíquica, essa compreensão espiritual do nosso Mestre Jesus, percebendo que nós somos ainda crianças, dando os primeiros passos, que estamos ainda caminhando, estamos aprendendo, ele tem essa compreensão onde facilita muito mais o perdão. Então, quando a gente entende que aquele que está nos praticando mal é um ser ainda incompleto, é um ser ainda que está precisando de auxílio, de ajuda, que está doente. Aquele que te calunia, que faz fofoca, está doente. Não é tão mal, mas às vezes é ignorância. É ignorância. Então, nosso Mestre Jesus tinha essa compreensão e aonde ele então roga a Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele sabia que a gente não estava sabendo. De quem se tratava? De quem era aquele que estava sendo crucificado? Ele sabia que nós não sabíamos, com exceção de João Batista, que talvez João Batista era o único que soubesse realmente de quem se tratava. Porque se fossem os meus que tivessem compreensão de quem eu era, não me crucificariam. Então, por não compreender, por não entender, naquela época, principalmente, foi crucificado. Governador do planeta Terra. Imagine hoje, se naquela época ele já era, né? Cristo, imagine hoje. E ainda o perdão, que tem essa mensagem que diz assim, tudo o que sabemos, aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar,
estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Então, a importância do perdão ainda em nossas vidas, mas principalmente do auto-perdão. E se você errou no passado, lhe serviu de quê? De alavanca para você subir, para você crescer, para você amadurecer. Eu sei que eu não sou aquela Solange de 10 anos atrás. Não sou. Eu digo isso com convicção. Que os erros que eu cometi lá atrás, eu não cometo hoje. Que o erro que eu cometi lá, porque me causou tanta dor, tanto sofrimento, que eu não quero repetir. Olha a bênção da dor, né? Eu não quero repetir o erro lá, de 10 anos atrás. Então, essa Solange que tem aqui hoje, não é aquela Solange de lá. Que ainda estava muito imatura em relação a certas coisas, em certas situações da vida. Que hoje já está com uma bagagem, com uma experiência, porque eu não caio mais naquela armadilha de jeito nenhum. Não caio na armadilha. Então é isso. E não se priva de querer realizar, não se priva. Com medo, muitas das vezes a gente deixa de realizar, deixa de fazer com medo de errar. Mas esse medo de fazer e errar, muitas das vezes cria obstáculo para a nossa evolução. Então você não sabe se vai acertar ou se errar, mas é preciso ir, é preciso caminhar, é preciso seguir. Se errar, aprende com erro, se acertar, ótimo, aprende com acerto. Então é isso. É Hamed, né? O nome, né? Hein? Hamed. Então ele diz isso pra gente, que tudo que sabemos, aprendemos com os acertos e com erros. Com tudo. E cada vez que desistimos, então não desista, porque o desistir é negativo. Nos engessa, não deixa a gente avante. Porque toda vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, a gente deixa de crescer, a gente deixa de evoluir. Então, a importância, a gente tem que ter consciência de que nós somos seres ainda imperfeitos, que nós estamos aqui para aprender. Seja no acerto, no erro, estamos aqui e o nosso Mestre Jesus entende isso. Ele nos compreende muito mais do que a gente mesmo. E a ressurreição do nosso Mestre Jesus, né? Que é o ponto básico, o ponto principal da Semana Santa, né? Da Páscoa, a ressurreição do nosso Mestre Jesus, superação da morte pela vida. Jesus reaparece em espírito materializado. Para quem que ele aparece primeiro? Para uma mulher. Que naquela época, né? Uma mulher ter esse privilégio, Jesus apareceu primeiro para você? Não acredito não. Não acredito não. Os discípulos não acreditaram que Jesus tinha aparecido primeiro para Madalena. Eles não acreditaram. E aí Jesus teve que vir mostrar, né? Foi para Madalena, foi para ela. E aí então ele diz: eu estarei com todos até o fim dos tempos e não os deixarei órfãos. Que consolo, né, gente? Não traz um conforto? Traz ou não traz um conforto? Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse? O que será que o nosso Mestre Jesus quis dizer com fim dos tempos? Fim de período? Um período que está se passando para iniciar um outro período? Para a gente pensar, né? Então, que sejamos cartas vivas do amor do nosso divino Mestre Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo, não se deprecie achando que você não é capaz de ser uma carta viva do nosso Mestre Jesus, do Evangelho. Todos nós temos condições de ser cartas vivas do Evangelho do nosso Mestre Jesus na Terra. Jesus peregrina no mundo através dos seus obreiros. Jesus está peregrinando até hoje no mundo através de cada um de vocês. Sejam cartas vivas do Evangelho do nosso Mestre Jesus.
Sejam, não duvidem de que vocês são capazes disso. Cada um de nós, ao acolher os ensinamentos de Cristo, transforma-se em mensageiro de sua palavra. É vital refletir sobre o que temos transmitido ao mundo como cartas de Cristo. Quais valores e ensinamentos estamos escrevendo através de nossas atitudes e interações? As nossas atitudes. O que a gente está escrevendo? O que a gente está transmitindo? Cada dia é uma oportunidade para renovar o nosso compromisso com a missão, garantindo que a mensagem de amor e esperança do Evangelho se mantenha viva. Ao nos tornarmos essas cartas vivas, perpetuamos a presença do Cristo no mundo, tocando corações e incentivando transformações positivas. Então, todos nós possamos ser essa carta linda, essa carta de amor, essa carta do Cristo no mundo, fazendo sempre o nosso melhor. E eu trouxe uma musiquinha, Fred, dá pra pôr? Todo mundo conhece? Amar como Jesus amou. Então vamos cantar essa canção linda para a gente encerrar. Olhou nos seus olhos assim, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, e como Jesus sorria, ao chegar o fim do dia, sendo muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, e como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu vou mais feliz. Então já deu para a gente sentir um pouquinho a mensagem da canção, né? E aí a gente encerra a palestra de hoje e aí entra o próximo trabalho e agradecendo de coração pela atenção de todos vocês. Muito obrigada.